ser quebrantado por Deus, porque Deus é maravilhoso. Gostaria que a igreja abrisse a Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 26, a partir do verso 1. Gênesis 26. Eu sinto a presença de Deus muito forte aqui nesse lugar. Para cada vez que o pastor posta uma foto edificando a casa de Deus, eu me alegro junto. Não só pelo sentimento de amizade, mas existe um grau muito forte de intimidade. Porque eu amo a vida do pastor Cláudio. E eu tenho um vínculo muito forte com o bairro do Jucaosa. Eu sempre tenho passado por algumas igrejas aqui. A igreja do irmão Marcos, ali. O pastor Edson, ali. O pastor Ronaldo. O pastor Joaquim. Né? Pastor Ronaldo, pai do meu amigo Pedro, que agora é pastor. Vamos ler a palavra do Senhor. Ai, meu Deus. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tem jurado a Abraão. Verso 18. Perdão. Verso 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque é muito mais poderoso tu tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tomou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai. E eis que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que o seu pai também chamaram. Cavaram, pois, o servo de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar lutaram, com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também confiaram sobre ele, e por isso chamou o nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o nome Reabote, e disse: porque nos alargou o Senhor e nos acrescentou nessa terra. Depois subiu dali e apareceu-lhe o anjo do Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a semente por amor de Abraão, meu servo. Então ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor e armou uma tenda. E os servos de Isaque cavaram um poço. Amém? Essas mensagens que falam sobre os historiadores Isaque, Abraão, Jacó, fala sobre as peregrinações, fala sobre o princípio de tudo. Está no livro de Gênesis, Gênesis é o livro do princípio. Uma vez eu estive aqui pela primeira vez, e o Senhor me deu a oportunidade de falar sobre o pai de Isaque. Eu estava falando sobre Abraão. E vejo que a unção permanece a mesma neste lugar. Porque se existem sementes, existe
existe um homem com o objetivo de conquistar uma nação para Deus, como o Senhor fez, não para si, mas para Deus, pastor Cláudio, ele anda por fé. E aqui eu estou vendo o mover de Deus. Aleluia, meu Deus. Cada vez que o pastor faz uma reparação nas construções, mesmo sem ter ainda o dinheiro ou o recurso necessário, mesmo sem ter ainda as pessoas, talvez com o coração aberto para ajudar ele, mas ali já está ele agindo de acordo à ordem de Deus. Aleluia, meu Deus. E aqui estou vendo o desenvolvimento, estou vendo o mover de Deus. Porque o Senhor, ele precisa de um coração aberto, um coração que se alancie com os princípios e com os desígnios de Deus. Quando eu olho para esse texto, eu estou vendo o inimigo furioso, eu estou vendo o adversário querendo destruir os sonhos, querendo destruir as promessas que Deus havia prometido a Abraão através da vida de Isaac. Nós, cristãos, como a irmã cantou, quanto mais nós apanhamos, mais nós aprendemos. Quanto mais nós sofremos, mais a nossa raiz tem que estar edificada em Deus. Só quem tem raiz suporta. Só quem tem a fé aliançada com um compromisso com Deus suporta as tempestades, suporta as provações, suporta as limitações. Ainda que nós não sabemos falar ainda direito, nem mesmo português tão esclarecido como as pessoas iletradas, nós sabemos que nosso coração queima por Deus. E o que move o coração de Deus é um coração aberto, voluntarioso, é um coração cheio de desprendido para poder se quebrantar na presença de Deus. Aí Deus desce, aí Deus se manifesta, aí Deus cura, aí Deus liberta, aí Deus resgata, aí Deus opera. Glória. Eu vejo Deus trabalhar na simplicidade. E Deus não trabalhou em nenhum outro lugar tão importante, não foi no palácio real que Deus mandou ele descer. Deus não mandou Isaac, vai lá no Egito, lá ter com o faraó, porque era o homem mais rico da face da terra naquele momento. Deus não mandou ele ter com nenhum príncipe, vai se socorrer com algum príncipe. Deus mandou ele descer para a terra de Gerar, mandou ele para o deserto, e ele tinha que descer e ter com Abimeleque. Abimeleque havia feito um pacto com Abraão de não guerra, era o rei dos filisteus. Mas todos nós sabemos que a história fala, vem nos falar, aleluia, glória a Deus, que este povo era inimigo do povo de Deus, adversários da promessa de Deus. E ali Deus havia visitado. Como é gostoso sentir a visita de Deus, não é verdade? Quando o seu coração queima, quando você está ali se enchendo e Deus vai falando só com você no íntimo ali, e você se quebranta na presença do nosso Pai. O inimigo, ele fica desesperado, tentando fazer com que tudo atrapalhe você de ter acessibilidade, para você não ter o contato, para você não estar ligado na aviação, porque quando Deus desce ali, quando Deus derrama a presença dele, algo novo acontece, pastor Cláudio. Glória a Deus. Deus visitou ele. E quando Deus visita, se prepare, que às vezes ele lança desafios que é para quebrar a carne. Às vezes Deus lança desafio, como a irmã leu ali, o Senhor falando com o profeta. Às vezes ele vem para quebrar o vaso. Às vezes ele vem para poder tirar você da zona de conforto. Nós estamos aqui, eu e minha esposa, orando, pedindo direção do Senhor ainda. Porque é uma dificuldade muito grande. Confesso aos irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, há muita falta de caráter,
há muita falta de interesse de poder fazer a obra da maneira corretinha, ali de buscar os interesses de Deus e acrescentar algo na vida do irmão. Isso eu digo, as pessoas que são responsáveis de fazer o mesmo acontecer, a obra, tocar para frente o barco. Mas seguimos fazendo a obra, seguimos tocando a nossa carruagem, tocando o rumo da nossa vida, de maneira que o Senhor venha nos guiar. E Deus tem me guiado para Moisés Reis, Deus tem me guiado para o Alecrim 1, Deus tem nos guiado no Juca Rosa, Deus tem nos guiado no Salto da Divisa, Deus tem nos levado e tirado todo o medo do meu coração, incendiado e feito grande coisa na vida da minha esposa, na minha vida. E eu gostaria que os irmãos prestassem bastante assunto que a palavra de Deus vem nos retratar nessa noite. O Senhor ordenou a ele: olha, eu sou contigo. No primeiro versículo, o Senhor começou visitando ele. Vai lá, Sitna, deu uma ordem para ele. Mas eu sou contigo, as mesmas promessas que eu prometi a teu pai Abraão, eu também reafirmo essas promessas, Isaac. Vai lá a Sitna, desce, eu te abençoarei, multiplicarei a sua geração na terra. E ele estava ali inflamado pela palavra de Deus, porque ele havia aprendido com o seu pai uma lição muito preciosa. Talvez a lição que mais chamou a atenção para mim, que eu analiso a Bíblia, é quando o pai dele subiu no monte com ele, pegou o cutelo para imolá-lo, para sacrificá-lo. Aí ele falou: pai, eu vejo a lenha, eu vejo o cutelo, eu vejo tudo, mas eu não vejo a ovelha para o sacrifício. Aí o pai dele disse: olha, Isaac, Deus proverá. Nós somos responsáveis por influenciar. Nós somos responsáveis por fazer algo grandioso para a glória de Deus. E Deus vai nos usar poderosamente para tocar pessoas que estão com o coração endurecido ainda nessa terra. Glória. E ele prestou assunto, ele convivia com o pai dele, ele tinha intimidade com Abraão. E com certeza, Abraão vivia falando sobre essas promessas, tanto para Isaac como para Sara. Olha, Deus me prometeu, mandou olhar para as estrelas dos céus. Se você ler bem a Bíblia, em Gênesis 12, olha para os céus, assim será, Abraão, a tua geração, como as estrelas inumeráveis nos céus, que você não pode contar. Olha para a areia do mar, será que você pode contar quantos grãos de areia tem no mar? Inumeráveis. Hoje nós somos parte dessa geração da fé que o Senhor mostrou a Abraão, uma geração que não acredita no homem, mas acredita nas promessas de Deus. Glória. Ninguém aqui foi feito para causar viver só para agradar o homem. Nós somos feitos para agradar a Deus. Por isso que nós andamos por fé e não por vista. Porque se nós andarmos por vista, nós não tivermos um foco em Deus, nós olhamos somente para as pessoas, nós vamos cair porque as pessoas são falhas, as pessoas são como nós, elas não têm nada a nos oferecer, mas o Senhor sim, Ele tem a vida eterna. Voltando ao texto, ele desceu e se deparou com um deserto de Sitna, se deparou com aquele deserto imenso. O que eu posso fazer? Chegando lá, ele e Rebeca, sua esposa, que era formosa de aparência, logo ele pensou no seu coração e temeu assim como seu pai: se ele descobrir que ela é minha esposa, eles vão me matar para poder tomar ela. Temeu. Em determinados momentos, ele tomou a atitude por si só. E aí ele mentiu, né? Falando que ela era sua irmã. Mas quando o rei Abimeleque viu aquele homem brincar com ela em um determinado momento, ele falou: não nos faças mal, porque ele sabia já as coisas que Deus tinha operado através da vida de Abraão, que já havia passado por aquelas mesmas terras. Lembre-se que Abraão cavou os poços
e aquele povo tapou os poços. Mas era necessário que alguém destapasse os poços. E essa missão foi dada nada mais, nada menos, para que o filho de Abraão, Isaque, ele começou a tapar os poços. Mas o inimigo, não feliz com aquela situação, diz a Bíblia Sagrada, começou a tapar os poços de água. Era impossível viver sem água. Havia uma fome terrível. Mas o que Deus fez foi tão tremendo, tão maravilhoso, que o Senhor começou a multiplicar a semente. O Senhor começou a multiplicar os bens de Isaque naquele deserto. O Senhor vai te dar vitória no meio deste deserto. O Senhor vai resgatar a tua fé no meio desta prova. Quando você pensa que está tudo perdido, quando você não vê ninguém se levantando para te ajudar, o próprio Deus vai vir em secreto e vai soar nos seus ouvidos: ei, eu sou contigo. E ele começou simplesmente a obedecer a Deus. E ele estava sendo fiel à palavra do Senhor. Quando eles começaram a cavar os poços, que mal tem cavar poços, todo mundo cavava poços, mas cavar poços no deserto. Mas Deus